A vitória de 2-1 sobre a equipe do São Paulo no estádio Beira-Rio trouxe tranquilidade e alívio nos bastidores. O técnico Eduardo Cudê destacou o bom segundo tempo que a equipe fez dentro de campo, também a partir de uma mudança de postura tática que a equipe teve e acertou a partir do intervalo. Cudê defendeu Kehler e também defendeu na mesma resposta Depena, jogadores que passam por fases ruins do ponto de vista técnico. Magrão foi até a zona mista agradecer a torcida pela presença no estádio, pelo barulho no estádio, mesmo diante todas as adversidades que o estado vem passando com as chuvas que afetaram as cidades nos últimos dias. Bustos destacou e celebrou o gol e falou sobre aquilo que foi pedido por Eduardo Cudê no intervalo. E René revelou: passou do ponto com os colegas no intervalo do jogo quando o Inter estava perdendo. Disse que alguns jogadores estavam estressados e que a bronca foi dura durante este intervalo, mas também destacou o seu primeiro gol com a camisa do Internacional e contou uma curiosidade relacionada à sua família e os gols. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. Bom, vamos começar falando sobre o jogo, obviamente. Eu trouxe todos os detalhes da partida nesse vídeo aqui, que eu faço um relato do jogo contra a equipe do São Paulo, uma vitória fundamental do time do técnico Eduardo Cudê, principalmente pensando na recuperação dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. O Inter foi catapultado na classificação, saiu da 14ª posição para a 10ª colocação e a partir de agora mira nas vagas para a Libertadores da América e, claro, joga para longe uma sequência de 10 jogos sem vencer na competição. Um jogo onde o Inter virou a partida, teve superação, teve atuações individuais impecáveis e eu falei sobre tudo isso aqui, é só clicar para assistir e ver o relato da partida, o Inter voltando a jogar na data FIFA e vencendo a equipe do São Paulo, que é um bom time dentro do estádio Beira-Rio. Bom, indo para a repercussão do jogo, eu ouço e relato a entrevista coletiva de Eduardo Cudê, técnico do Internacional. Ele entendeu o jogo da seguinte maneira: fizemos um ótimo segundo tempo, mas não merecíamos ir para o intervalo perdendo. O São Paulo teve um chute no gol. No intervalo, falamos que podíamos subir um pouco mais a linha para roubar a bola mais à frente. E estão todos os jogadores convencidos do que fazemos, da ideia de jogo e de que podíamos jogar e poderíamos gerar muito mais chances de gol e a partir daí o time saiu muito melhor no segundo tempo. O Cudê destacou essa mudança de postura, do time poder esticar um pouco as linhas, do time poder marcar um pouco mais à frente, dessa forma sufocar a transição do São Paulo. O lema de Cudê: para encurtar a transição é necessário correr para frente. Se tu corre para trás, tu dá espaço para o time executar um contra-ataque. E na visão de Cudê, isso foi primordial para que o Inter tivesse um segundo tempo melhor e conseguisse construir a virada que construiu em cima do São Paulo no estádio Beira-Rio. Eduardo Cudê também saiu em defesa daqueles jogadores que não estão tão bem do ponto de vista técnico, como por exemplo Kehler, que falhou no gol que o Internacional sofreu para a equipe do São Paulo. Abre aspas para Cudê ao ser perguntado sobre o assunto: às vezes acontecem essas coisas. Eu posso pedir ao torcedor que conheça esse clube e às vezes somos muito determinantes, ou para cima ou para baixo. Os jogadores cometem erros, mas precisamos de apoio total, porque vamos precisar de todo o grupo. Hoje aconteceu com Kehler, mas ele salvou 2 bolas. Aconteceu recentemente com Depena, e são jogadores bons. Erros todos cometem. Falo Depena por serem casos pontuais. O torcedor estava encantado com o Depena quando ele chegou aqui. Então, vamos tentar recuperar ele. E quando ele recebe apoio, é muito mais fácil que esse jogador seja recuperado. A fala de Eduardo Cudê na tentativa de recuperar
Kehler e Depena, jogadores que passam por momentos técnicos um pouco complicados e que a torcida vem pegando no pé. O Kehler nesse último jogo contra o São Paulo, Depena ao longo, enfim, de uma sequência já que ele vem estando um pouco abaixo, tá? Depois, na zona mista, quem apareceu foi Magrão. O gerente esportivo do Internacional chegou para agradecer a torcida pela presença que teve no estádio Beira-Rio, de fato, mais de 20 mil torcedores em um cenário completamente atípico, né? Estradas bloqueadas, cidades com alagamento, muita chuva, não parou de chover em nenhum momento em Porto Alegre, em grande parte do Rio Grande do Sul, e 20 mil torcedores foram ao Beira-Rio e criaram um ambiente que no segundo tempo, principalmente, foi quente, né? Queria agradecer a torcida, a gente sabe o momento que o povo gaúcho está passando. 20 mil pessoas em uma quarta-feira, 9h30 da noite, é relevante. Magrão também destacou a força do grupo. Segundo ele, eram muitos desfalques e o nosso elenco se portou muito bem. Mérito dos jogadores que souberam sair deste 1-0 e voltaram, retomaram o resultado. Ele disse ainda, estaríamos mentindo se eu dissesse que essa vitória não deu e não dá tranquilidade pra gente. Deu muita. A gente, em alguns momentos, poupou os jogadores e sabíamos que correríamos esse risco. Tivemos a data FIFA para trabalhar mais. E o Tchatcho conseguiu ter ainda mais o grupo na mão. Ficou provado isso, provado que a gente tem um grupo que está fechado. A fala do Magrão exaltando o grupo do Inter, né, com jogadores que não atuavam há muito tempo e que tiveram essa possibilidade de entrar em campo e ajudar. Caso do Luca, caso depois do Campanharo, que entrou no segundo tempo, e outros jogadores, e deram conta do recado e o Inter conseguiu uma vitória importante sobre a equipe do São Paulo. Bom, de jogadores, o Bustos, autor do primeiro gol, passou na zona mista. E ele disse, muito contente pela equipe, pelo grupo, uma vitória importante para subir na tabela. No intervalo foi falado em mudar a atitude, e isso foi fundamental. Sobre sua fase técnica, que está muito bem agora, o Bustos vem de uma evolução muito grande, mas no início do ano andou um pouco abaixo. Ele disse, todos os jogadores passam por altos e baixos, precisamos dessa autocrítica. Creio que todos os treinadores nos ajudam, sempre estão dispostos. O Tchatcho, pela ideia de ataque, me deixa um pouco mais cômodo, mas com o Mano eu também tive um grande ano. A fala do Bustos celebrando também um bom momento, está vivendo uma bela fase, tecnicamente o Bustos voltando a ser aquele Bustos de 2022 nessa temporada de 2023. A entrevista mais legal para mim foi a do René, tá? Na zona mista. O René trouxe alguns assuntos muito interessantes e foi o melhor jogador da partida para mim, tá? E autor do gol da vitória do Internacional, o primeiro gol dele com a camisa do clube. E ele disse, espero que essa vitória seja um divisor de águas. Não tenho muitos gols, tenho um parecido com esse pelo Flamengo contra a Chapecoense, só que esse contra o São Paulo foi de esquerda e aquele foi de direita. Depois ele revelou algumas situações, como por exemplo, sobre o gol, ele disse que sempre que a esposa dele está grávida, ele faz um gol. E que esse filho de agora, que a esposa dele está grávida, ia nascer sem um gol. Então ele conseguiu fazer um gol para cumprir. É o terceiro filho do René, tá? Ele tem mais de 3 gols na carreira. Ele disse que tem entre 15 e 20 gols na carreira. Mas enfim, ele fez um gol com a camisa do Inter. E aí o René foi perguntado sobre o vestiário do Inter no intervalo do jogo, porque o Inter voltou completamente diferente no intervalo da partida. E o René fez uma revelação muito interessante, tá? Abre aspas para René. Nem dá para falar como foi o vestiário, como foi a conversa no vestiário sobre o primeiro tempo. Ficamos um pouco estressados, falamos algumas coisas, até eu passei um pouco do ponto, mas precisávamos para acordar e ir pilhado pro segundo tempo. Então aquele papo do Cudê de não, mudamos apenas a postura, nada. Os caras quebraram o pau no vestiário no intervalo e o René foi um que disse, cara, eu acho que eu passei do ponto com a galera no intervalo, mas que bom que deu tudo certo porque o Inter conseguiu essa vitória e bom, às vezes é necessário esse tipo de atitude, né? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds da próxima quinta-feira, que tem rodada pelo Campeonato Brasileiro, tá? Por exemplo, o Grêmio joga contra o Bragantino, odd do Bragantino 1,92, empate 3,5, o Grêmio tá pagando 4. Tem também Palmeiras e Goiás. Odd, Palmeiras e Goiás é só na sexta-feira. Odd do Palmeiras 1.3, empate 5.3, Goiás 9.5, já dá pra ir jogando. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!